Só um minuto. Eu vou fazer a abertura. Ok. Boa noite, alunos de Jogos Digitais e TADES. Professor Lourival Cristofoletti. Na aula de hoje, nós trataremos das hard e soft skills essenciais no mundo digital. E é uma apresentação feita por Ronan e Fabrício. Vamos lá, Fabrício, valendo. Boa noite a todos que estão vindo. Vou abordar aqui sobre o tema de hard e soft skills, que são essenciais no mundo digital. E ela não é essencial só no mundo digital, como também no presencial. Mas essas habilidades, elas mostraram serem bastante flexíveis. Por exemplo, conforme a pandemia foi chegando, muitas das habilidades elas tiveram que ser adaptadas para o meio digital. Então, acabaram que suas importâncias sendo um pouco alteradas. Agora, antes de você... Volta um pouco a tela, por favor. Antes de você evoluir, dentro daquela proposta nossa de buscar interação, aproveita aí a presença aí do Pedro, do Vinícius e dos que vierem depois. E, antes de você mostrar o slide, o que são, perguntar para eles, interaja um pouco com eles aí, se eles conhecem, né? Ok? Deixa nessa aí mesmo, ótimo. É porque eu não consigo ler o chat. Aí. Vamos lá, Pedro e Vinícius, ajudem. As informações que vocês têm, a experiência que vocês têm sobre hard e soft skills, o que elas são? Olha, sobre esse tema, eu não tenho muito a falar. Assim, na verdade, recentemente após, na verdade, eu entrar na faculdade, que eu tive exatamente conhecimento dessas palavras. Mas, assim, tive pouco contato, então eu não saberia trazer algum conteúdo para aprimorar no momento. Ok. Pedro, o que você tem de informação sobre hard e soft skills? Eu sei que hard skills são coisas assim mais técnicas, né? E soft skills são igual língua estrangeira, uma graduação, coisas assim são hard skills. E soft skills são mais arbitrários, eu diria. São coisas como comunicação pessoal, bom trabalho em equipe, coisas assim. Eu só sei isso, sei essa diferença. Bem-vindo, Davi. Ok, Ronan, retoma aí, por favor, fala o conceito das duas antes de você mostrar os slides. Vamos lá. Tá aqui, o conceito está aqui no slide. O que são os hard e soft skills, né? Igual ele falou, que as soft skills são as habilidades comportamentais e as hard skills são as habilidades técnicas. Então nisso a gente consegue classificar as habilidades. E ambas elas são importantes, tanto para a sua área pessoal, como para a sua área de mercado. Isso aí. Antes de você evoluir aí, deem mais exemplos além. Olha só, soft skills, comunicação, relacionamento, ética, empatia, espírito de equipe. O que mais entra como soft skills? Entra na discussão aí, Davi. O que mais entra como soft skills? Isso é para Davi, Pedro, Vinícius. Vocês já estão vendo agora o que são, né? Trabalho em equipe, boa. Trabalho em equipe. O espírito de equipe é uma coisa. Eu me mostro receptivo, eu faço parte. Agora, o trabalho em si já é uma complexidade um pouquinho maior, porque vai exigir de mim essa interação. Eu preciso me comunicar bem, eu preciso me relacionar bem nesse grupo, eu preciso me fazer entender, tenho que jogar limpo,
tenho que ter essa capacidade de colocar no lugar, tenho que ter um instinto solidário, tudo aquilo que depende internamente de você é soft, né? E na hard, como aí o Ronan está trazendo, é tudo aquilo, certificações, né? Os aprendizados técnicos, os skills técnicos que você tem, né? Ou você é certificado, ou você tem lá um diploma, ou tem uma experiência profissional muito grande, e geralmente essa parte do hard você não precisa tanto do outro. Óbvio que para aplicá-lo você vai precisar se comunicar. Se é um programador, você vai estar desenvolvendo jogos, né? Realidade virtual, realidade aumentada, seja o que for que você vai estar fazendo, você precisa interagir. Mas é um conhecimento técnico. Então, de posse das hard skills, você tem que usar as soft skills, né? Tem mais à frente, para não dar spoiler, eu falo alguma coisa, né? Vamos em frente, Ronan. Pode continuar aí. Então, aí, eu vou falar agora da importância de criar esse conceito do que são os hard e soft skills. Então, essa criação desse conceito, ela é muito importante para classificar a capacitação dos indivíduos. Ou seja, se eu conseguir dizer as suas capacidades, as suas habilidades soft ou hard, eu vou conseguir dizer o que você é capaz de fazer. Então, analisando assim, eu consigo saber se eu quero você para minha empresa ou não. Além desse conceito ser tipo uma forma de você se analisar, um autoconhecimento, para você acabar investindo mais nas suas capacidades. É tanto como uma evolução na sua área de trabalho, como na sua área pessoal. Então, é um conceito que eu achei muito interessante. Dar uma estudada sobre. E vocês fiquem à vontade para perguntarem, para interagirem, tá bom? Se tiver alguma coisa que não ficou muito clara aí, ou vocês têm uma dúvida, por favor, participem. Eu vou deixar você fluir, tá, Ronan? Para ver quanto tempo vocês vão usar. Ao final eu entro e dou mais detalhes, tá? Tá. Alguém tem alguma coisa a perguntar ou falar? Ô, professor, na verdade, então, é porque, tipo assim, esses termos, soft skill, hard skill, na verdade, o significado deles, então, já é algo mais comum. Esses termos, esse nome, soft skill, hard skill, então, no caso, são algo, assim, um pouco mais recente, pelo menos de ser utilizado, mas o conceito em si já é um pouco antigo, né? É bastante. Então, tipo assim, já poderíamos dizer, então, que o soft skill seria o lado humano, vamos dizer, da pessoa, o lado humano da pessoa, e o hard skill seria algo mais técnico, algo mais profissional da pessoa. Talvez seria isso? E aí, Ronan? Exatamente né? isso. Exatamente porque isso. Tudo aquilo que depende da sua formação, dos seus valores, das suas dons naturais, das suas habilidades. Uma pessoa pode nunca ter estudado nada, ter soft skills aguçadíssimos. Com certeza, com certeza. E outra, é um monstro, sabe tudo mas não é autista ou não se relaciona, não interage, né? Então, precisa das duas, bem desenvolvidas. De repente a pessoa ela tem um lado mais técnico, por exemplo, mas também não compõe, não soma com soft skill, por exemplo. Ele é técnico, mas, por exemplo, ele não gosta de trabalhar em equipe. Ele é uma pessoa que não gosta de ajudar o próximo, que não é muito comunicativo, ele é muito na dele, quer fazer tudo e subir, vamos dizer, subir um cargo, por exemplo, de uma empresa, sem se preocupar em pisar nas pessoas que estão competindo, vamos colocar dessa forma. Então tem isso também, né? Tem. E complementando o que você falou aí, que tem no mercado parece que
que as pessoas elas estão valorizando mais as soft skills do que antes também. Porque se uma pessoa com muitas soft skills, ela acaba desenvolvendo as hard skills depois. Que as soft skills elas são habilidades que são muito mais difíceis de se aprender. Então acaba sendo mais valorizado, acaba sendo um pouco mais valorizado as soft skills do que as hard nesse sentido. Sim, sim, concordo com isso que você falou. Porque, por exemplo, é igual quando a gente estava falando na aula passada, eu acredito, sobre a questão de uma entrevista de emprego, por exemplo, que eu até citei um exemplo, não sei se o professor recorda, sobre a questão de falar de si mesmo, falar dos defeitos, É, por exemplo, aquela atividade que né? nós fizemos na primeira Isso, aula, para falar, bem para falar dos você, seus né? defeitos. A pessoa não consegue, a pessoa, muitas das vezes, quando chega numa entrevista, por exemplo, de emprego, aí o entrevistador, ele vai te perguntar suas qualidades. É muito fácil você conseguir passar suas qualidades. Você vai falar que às vezes você pode até mentir, mas quando se toca na questão do defeito, normalmente é três defeitos, a pessoa não consegue, ela não consegue trazer consigo os seus defeitos. Na Uma verdade, Vinícius, no mercado e no mundo do comportamento, eles preferem usar a expressão pontos a desenvolver, tá? Sim, sim. Não defeito. Não, Não, eu sei, termo pode ser uma técnico, sim. questão meio semântica. Eu estou só alertando Aham, que, teoricamente, o indivíduo pode desenvolver aquelas habilidades. aham. Ah, entendi, É entendi. nesse sentido. E se falar defeito, é como se fosse uma limitação mais difícil Compreendi, de ser superada, né? compreendi. Tem esse termo técnico, sim, Tá compreendo. bom? Vamos lá, Ronan. Então, agora eu vou aprofundar mais sobre as hard skills. Quais são os benefícios de se ter hard skills no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho? Então, as hard skills são as habilidades técnicas, né? Então, com elas, você é capaz de produzir coisas, criar eficiências maiores nas suas coisas. Então, as suas ações que se realizar vão ser muito mais desenvolvidas. Então, essas habilidades são muito importantes. E quando você acaba melhorando suas hard skills, você acaba ficando satisfeito, não só consigo mesmo, com o resultado, e você também acaba satisfazendo quem está contando com você. Por exemplo, você foi um contratado da sua empresa. Você acabou que durante seu contrato, beleza, você foi melhorando e progrediu muito. Então, o cara, o seu chefe, quando ele perceber que você está agindo de forma apropriada, não só você vai ficar mais satisfeito com aquela melhoria, como o chefe que vai ficar muito satisfeito, porque você está gerando lucro para a empresa. Na verdade, é um binômio aí, pessoal e profissional, né? Mesmo que É, você está investindo nas suas rádios, você está se tornando um ser melhor, aumenta a sua autoestima e, obviamente, isso vai repercutir na empresa. Mas sim. também você ficará alguém mais satisfeito, né? Uhum. Então, são só coisas boas. É. Mas não necessariamente você ser o cara das hard skills que você vai se tornar um sucesso. Que igual foi falado antes ali, que tem que ter um equilíbrio. Então aí tem que criar um equilíbrio com as soft skills, porque não adianta nada você ser o cara, o bam bam que sabe de tudo, mas se você não sabe se comportar ao meio dos humanos. Porque o mercado ele é muito humano, né? Você precisa de outras pessoas para você lucrar ou para você ter resultados. Então você precisa de ter um equilíbrio. Hum. Da mesma forma que você não pode só ter hard skill, você também não pode ter só soft skill, porque você precisa de manter um equilíbrio. Então, essa é uma grande importância aí. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que as hard skills normalmente, elas normalmente são as habilidades que são olhadas, né? Quando você vai entrar de emprego, as hard skills são as habilidades que eles olham para te contratar. Se você tem muitas hard skills, você provavelmente vai conseguir um emprego. Só que tem a consistência lá de você se manter nele, que seria mais em conta com as soft skills.
tem uma frase que eu vou mostrar no final que eu achei muito interessante. E aí agora eu vou abordar um tema, as formas de melhorar as hard skills, que é sempre bom a gente saber como melhorar, principalmente em coisas que são importantes, tanto pessoal quanto para a área de trabalho. Então, uma forma de melhorar é você graduar, você atrás de uma graduação. Porque uma grande forma de aprender as hard skills são com repetição, prática e estudo. Então, a graduação a graduação ela vai te impor essas três condições. Você vai ter tanto que estudar, você vai ter que praticar e você vai ter que ficar repetindo tudo. Na verdade, Ronan, o que está se dizendo graduação seria qualquer titulação acadêmica, né? Sim, sim. Não Você só o pode título. ou fazer alguns cursos específicos, ou você pode, depois da graduação, especialização, você pode seguir em frente, ou as certificações em geral, ou habilitações técnicas em jogos, em análise, seja o que for, né? Então, sob esse título aí, entendam todos os estudos, digamos, formais que você pode praticar, né? Exercitar. Adquirir uma habilidade técnica, né? Um conhecimento técnico, ter uma especialidade, vamos dizer assim. Independente, eu acho que seja profissional, seja para conhecimento por hobby mesmo, mas ter um conhecimento técnico, às vezes você se prepara para algo que de repente, eu pelo menos penso assim, algo que você gosta, por exemplo, que você apenas adquire por hobby, mas não imagina que lá na frente esse seu conhecimento ele pode ser exigido em alguma empresa, por exemplo. Tem muito disso Ok. também. Não só empresa também, né? As situações Porque não só não empresa. necessariamente você precisa ter essa visão imediatista de só fazer o que você vai usar hoje, né? Às vezes você se Claro. habilita, você se capacita, e um curso hoje pode ser pré-requisito para outro importantíssimo que você vai Sim, precisar fazer amanhã. sim, sim. Ei, Larissa, seja bem-vinda. Verdade. Boa noite. O Ronan, e daqui a pouco, depois entra em cena o Fabrício, estão falando de hard e soft skills no mundo digital, tá? Fique à vontade depois também para você perguntar aí e participar. Vamos lá. E a graduação também, como ela também mostra de uma forma bem clara a prova de que você é capaz de fazer aquilo. Então, acaba além de melhorar as hard skills ali, você ainda tem a prova nas suas mãos. Então, suas chances aumentam ainda mais na hora de conseguir uma vaga. Ok. E outra forma de melhorar as hard skills é sempre manter-se atualizado. Porque a prática, a repetição são coisas muito importantes para se desenvolver essas hard skills. E quando você fica para trás num determinado assunto, você acaba entrando numa rotina, num padrão, você fica automático, fazendo só aquilo, só aquilo, só aquilo, e as coisas não são só assim, as coisas vão se atualizando. A tecnologia, principalmente, que um dia uma linguagem é super utilizada. Daqui a um ano pode ser que ela já entre em desuso. Então, você manter aquela consistência acaba deixando suas hard skills mais atualizadas e melhores. Como é que chama? Tem uma palavra em inglês aí, longa, que designa essa necessidade de estudos constantes, treinamento constantes. Como é que é a expressão? Ela é LWLL. São 4 palavras. Para os demais aí. Larissa, Davi, Vinícius e Pedro.
Não sei se conheço. Ok, Davi. Vamos lá. Ela é bem óbvia. Long Wildlife Learning. Né? É um aprendizado longo, pesado, contínuo para a vida inteira, né? Ok? Então, é long life, wide. Tem gente que só fala long life, né? Hoje temos um exemplo aí, o Ronan está falando, temos o exemplo nos momentos atuais aí que estamos vivendo, temos aí a questão dos trocadores que está sendo bem focado, questão deles se atualizarem, porque os ônibus agora são de cartões e eles estão tendo que muitos estão tentando buscar outros caminhos, outros aí também estão se profissionalizando, tirando carteira de motorista, que muitos não tinham, de ônibus, para poder se manter na empresa. Outros estão buscando outros cursos para poder, sei lá, buscar uma empresa em de outro mercado, ou até mesmo dentro da própria empresa. Então temos esse exemplo aí, não sei, talvez complementando o que o Ronan falou. Sim, às vezes você se abrir, não só sair daquela bolha, também é muito importante. Sim. Às vezes você está naquele negócio, você não se sente mais bem, você quer se libertar, digamos assim, você acaba expandindo seus horizontes também, é muito... Exato. E agora eles estão sendo forçados, né, entre aspas, a tá buscando esse conhecimento profissional, esse novo, né, se atualizando nesse conhecimento técnico. Uhum. Então, são as coisas muito cruciais, principalmente para a área profissional, que você fica desatualizado, fica para trás. É aquela questão, né, de repente, às vezes, igual temos também o exemplo da Ford, é a Ford, né, que tá para sair do Brasil, tá nessa questão de sair do Brasil, profissionais que estão há 30 anos trabalhando na empresa, só sabiam, ficaram 30 anos fazendo determinada função e agora é anunciada a saída da empresa, pessoas sendo mandadas embora e eles não sabem como vão fazer, porque muitos já estão uma certa idade e acham que não vão conseguir outro trabalho para se manter. Certo. Então tem isso também. Então a pessoa fica muito naquela função e esquece de se atualizar, de se profissionalizar. Serve, né, Vinícius, para todas as profissões, né? Sim, com Eu certeza. coloquei no grupo um texto, comentarei alguma coisa hoje e falaremos um outro dia. A própria educação está correndo risco, a educação formal, né? Então, o artigo que eu joguei o link no grupo do WhatsApp o checkmate na educação foi dado. E nesse artigo, o que tem de relevante, que eu estou relembrando agora, Ronan, é que fala também das soft skills como elementos de liderança, né? Pois nós vamos comentar, muito interessante. Vamos lá. Aí uma outra maneira de melhorar as hard skills são você presenciando eventos da sua área. Você, por exemplo, você trabalha sei lá, numa clínica, você é um médico, trabalha numa clínica. Você conhece só você conhece só você meio que vive numa bolha ali dentro. Então, o que você faz para você expandir seu conhecimento, suas coisas? Você vai, tipo, no evento de médicos e você nesse evento, acaba discutindo tratamentos, soluções, remédios, diversos assuntos sobre aquela área específica. E aí você acaba desenvolvendo habilidades novas de outras pessoas, de meios diferentes, que acabam valorizando suas habilidades. Então você pode acabar descobrindo alguma ferramenta que você não conhecia antes, que pode ser extremamente interessante para o seu trabalho, para a sua área. Ok. Então você expandindo
saindo da caverna, seria algo extremamente interessante para essas áreas. Ok. E aí, aqui tem umas conclusões básicas assim, mas eu ainda tenho mais coisa a falar das hard skills. Que através, igual eu falei ali, que as hard skills você aprende através de educação, prática e repetição. Que as hard skills elas indicam suas capacidades de soluções de tarefas complexas. E é como se elas fossem as provas de que você é capaz de solucionar um problema. E elas têm o fator, que eu comentei também, que elas são mais fáceis de aprender do que as soft skills, que são comportamentais, que mexem direto com a personalidade da pessoa. Então é muito mais fácil. Pontuando para Larissa, não sei, Larissa, se você tem conhecimento, de uma maneira bem rápida, soft skills é tudo aquelas habilidades comportamentais, emocionais e sociais. Liderança, trabalho em equipe, comunicação, bom relacionamento, engajamento, ética. E hard é o que você adquire, ou através da repetição, ou de diplomas, certificados, técnicas, né? São domínios distintos, né? Tanto é que para uma equipe que predomina, onde predomina hard, só basta um supervisor. Onde predomina soft, precisa de um líder, né? Para conduzir a equipe. Vamos lá. E aí as hards, elas têm como serem comprovadas de que você é capacitado, tanto mostrando na prática, como com certificado, diploma, sua experiência de trabalho. Então essas são as coisas de hard skills assim, que eu falei, meio que falei até agora. E agora, vou falar sobre uns exemplos aqui das hard skills que estão em alta no mercado. Que agora, essas hard skills aqui Fica lá naquela, vamos esmiuçar um pouquinho, né? Tá. Olha aí, né? Quer comentar essas daí? Que são, né? Olha aí o que é considerado skills, né? São o conhecimento, né, que você adquire, knowledge, o próprio ensino, as competências que desenvolve, os treinamentos que submete, o desenvolvimento que você consegue, né? Necessariamente desenvolver habilidades e também a experiência, né? Como o Ronan está pontuando já há algum tempo, às vezes você fica bom, desenvolve uma hard pela repetição, né? Você faz tantas vezes, alguém ensina você e as pessoas às vezes realizam atividades, digamos, no automático. Não precisam pensar para fazer, né? Isso não as impede de ter um hard skill desenvolvido. Ela tem uma extrema habilidade técnica para desempenhar aquela função. Uhum. Vou prosseguir aqui com... Ou a galera quer chutar alguns... Seria chamado de autodidata? Aquilo que você consegue desenvolver, ou autodidata, ou alguém ensinando você. Mas é diferente da soft, que é o seu lado social, o seu lado afetivo, o seu lado emocional, o seu lado comportamental. Aí a turma aí quer tentar adivinhar o que são umas hard skills que estão em alta, principalmente nessa época de pandemia. Boa, é isso aí, Ana, tem que buscar a interação. Ensino à distância, cursos à distância, né? Isso ficou bem alta. Alguns cursos à distância, cursos de várias
áreas, vamos dizer assim, né? Pessoas que às vezes não tinha tempo para buscar, às vezes por uma área que gostava, e ele passou a conhecer, a aprender através de a distância, né? E de repente até saiu da empresa e já tá pondo em prática o que ele aprendeu novo. Uhum. Esse horizonte aí de você procurar conhecimentos de ensino à distância realmente agrega muito. Você aprende coisas sem gastar muito tempo e é negócio direto. Então, com essa educação aí, você realmente, com pandemia, que você está mais limitado no que você pode fazer, e ensino à distância que foi muito mais requisitado, realmente acaba enriquecendo muito as suas hard skills. Então, realmente, é muito legal isso daí para os indivíduos. Sim. Ó, igual o Davi ali, o Davi e a Larissa, eles postaram ali também. Eles postaram ali alguns pontos de vista também. Realmente tem essa questão de se capacitar, né? E hoje em dia, os tutoriais ajudam muito, né? A desenvolver as hards, né? Com certeza. Eles ajudam a soft também. Eles ensinam como se comportar, como fazer. Mas em especial na hard, como o Davi pontuou ali. Sim. Aprender a utilizar software. E não deixa de ser, Larissa. Se você fizer uma autogestão bem feita, é sinal que você evoluiu, é sinal que você desenvolveu seus skills, suas capacidades aí. Então, vou prosseguir aqui falando umas skills que estão em alta. Que hoje em dia meio que já virou requerimento. Em muitos lugares você saber mexer em Excel, Word, PowerPoint em inglês. Então, essas são as hard skills que já meio que vieram básicas. Então, é realmente importante, se uma dessas coisas está faltando no seu currículo, assim, nas suas hard skills, você correr atrás delas. E dependendo da empresa que você trabalha ou que você pretende trabalhar, você tem que ver outros idiomas, né? Inclusive, sobre isso, eu ouvi uma vez que o inglês ele deixou de ser uma segunda língua, e sim a língua principal do mundo. E, tipo, É porque com o inglês você se vira em qualquer sim, lugar. Sim. Os chineses, os japoneses. Exatamente, eu acho exatamente nessa questão, eu acho nessa visão aí mesmo. Porque praticamente o mundo inteiro fala em inglês, tem esse conhecimento. Agora, eles falam. Agora, se além disso você souber mais um pouco, né? Eu tenho uma sobrinha que é advogada no Panamá, né? Então, o básico lá para a empresa é inglês, espanhol, né? Porque tanto ela transita na América do Sul como na América do Norte e pode ter clientes na Europa, né? Então, o inglês para ela não basta. Ela é fluente em espanhol também, porque pela área de abrangência. México, América Latina, né? México. Então, óbvio que tem peculiaridades. O espanhol em cada lugar é diferente, mas se você souber o essencial, você se vira, né? Eu fiz viagens pela Europa, eu me virei com o inglês, quer dizer, fui à França, tal. Então, eles entendem. Fui à Itália, eles entendem. Se você falar, né, nos contatos, nos eventos, nos locais, nas hospedagens, no comércio, em tudo. Então, é importante. Inclusive, até mesmo eu estou vendo aqui o pacote Office aí, também é algo que ficou comum das pessoas terem o conhecimento, pelo menos o mínimo, o básico, ter conhecimento de um Excel, Word, PowerPoint. A pessoa já tem que vir já preparada já, mesmo que conhecimento como autodidata, mas já tem que saber trabalhar com uma desses pacotes aqui para poder entrar numa empresa. Isso aqui é o mínimo. Aí, no caso, agora eles estão exigindo muito mais, estão indo muito além disso. Igual os cursos que a gente faz
praticamente eles estão exigindo isso para entrar numa empresa. Algo um pouco mais além do básico, né? Porque o básico eles consideram que é o mínimo de você ter. Se já chegar, eu tenho isso e não vou. E para você ter uma ideia, eu vim embora de Brasília em 2000 eu vim embora de Brasília em 94. A época que eu estava lá, o Prodazem, para as moças do café, exigia noções de microinformática, porque elas precisavam acessar um monitor, fazer o login lá, ter a senha. Quando acabavam os produtos, café, é num terminal que elas comandavam as reposições e tudo mais. Isso lá atrás, não é agora, não. Pois é. Então, você imagina o que acontece, né? Até para um cara, hoje em dia, ser porteiro de um prédio aí, ele tem que coordenar, tem monitores, dependendo do nível de sofisticação, né? Ele vai exigir dele muito mais do que apenas abrir e fechar a porta, né? Sim, sim. Ok, vamos lá, Ronan. E o Fabrício deu notícia para você, eu mandei aqui De vez em quando eu paro de olhar aqui, porque eu estou em ação, tá? Mandei o WhatsApp para o Fabrício aqui, mas ele não respondeu, não. Vamos lá. Aí, com essa história de pandemia aí, ainda tem umas hard skills que estão mais promissoras ainda, que se mostraram em muita necessidade. E aí uma delas é você ter um conhecimento da área de computação em nuvem, que se mostra extremamente importante para várias, tanto para as empresas quanto para o cotidiano de algumas pessoas. Por exemplo, eu mesmo, assim, eu não estou em uma empresa, eu não trabalho nisso, mas uma computação em nuvem eu já utilizo desses recursos. Igual o Google Drive. É uma ferramenta que você pode deixar os seus arquivos lá. Aquilo ali é uma computação em nuvem, onde você pode depositar seus arquivos. Então você pode tanto utilizar aquilo para empresas, para negócio de empresas, como para arquivos pessoais. E conforme esses recursos são necessitados pelas pessoas, mais chamativo fica para as empresas desenvolver esse tipo de coisa. Então, você ter um conhecimento de computação em nuvem fica extremamente importante. Ok. Como uma hard skill. É exatamente o que eu tinha comentado atrás. A questão de você buscar um conhecimento e além, às vezes buscar algo que você gosta, que você se interessa, de repente você viu, por exemplo, igual você falou que não trabalha na área, mas sabe dominar um pouco da computação em nuvem, por exemplo. Mas você não espera, mas de repente a empresa que você está trabalhando, de repente tem uma promoção para alguém que tem esse conhecimento, ou uma empresa que abriu vaga da qual você tem já essa habilidade, você vai ter aquela opção de buscar, de tentar essa vaga, porque você já tem o conhecimento. Aquela Então noção é básica. exatamente isso. É. Não tinha pensado por esse lado. Então. Sacou? Que é Muito bom. exatamente isso. Você é o que eu tinha falado. E às vezes você tem um conhecimento, você acha que, poxa, será que se eu fizer esse curso, será que se eu buscar, se eu fizer isso, será que, poxa, será que eu vou conseguir algo? De repente você tá assim, você pensa isso, não faz isso não, isso. Cara, nunca se sabe o dia de amanhã. De repente você faz isso, não espera por nada e consegue uma oportunidade através exatamente dessa chance que você teve. De Davi, fazer Larissa, Pedro, fiquem atentos também, participem, tá? Discutam, perguntam, opinem. Vamos lá. Computação em nuvem, blockchain, vamos lá. Aí, outra hard skill aí é a blockchain, que parece o futuro parece que está vindo com a blockchain, está vindo pesado. Então você ter esse tipo de habilidade nas suas mãos assim, é extremamente interessante. Principalmente que com essa história dessas moedas aí digitais, tá vindo com tudo, então você tem uma base
uma base de conhecimento sobre essas transações seguras aí via digitalmente seria muito importante. Verdade. E vocês veem aí, eu comentei outro dia, o Elon Musk entrou no mercado apostando nos bitcoins lá, houve uma valorização instantânea no mesmo dia de não sei quantos por cento, né? Então, você fala, se o tubarão está entrando, deve ter coisa boa, né? O cara do porte do Musk entra, de Bill Gates, entra num negócio, você falou, opa, eles não rasgam dinheiro, né? Professor, você me fez lembrar de uma reportagem que eu vi que o senhor de repente ficou sabendo também, deve ter visto algo, do camarada que tinha a conta do Bitcoin, tinha milhões lá, e de repente ele perdeu a senha de acesso e fez todas as Aí é a parte tentativas. dolorida, eu vi. Exato, aí me fez lembrar dessa reportagem. Perdeu, e ele só tinha uma chance na época que mostrou a reportagem assim, porque senão ia ser bloqueado, não ia ter mais acesso àquela conta, ia perder tudo. Ok. Eu joguei aí também, já tinha jogado no grupo do WhatsApp, joguei também aqui no chat o link do Checkmate aí, né? Da educação que fala de soft skills, que fala de tendências de mercado. Ok, vamos lá. Outra que está legal, Larissa. Outra que está em alta é a inteligência artificial, a IA. Que, com o passar dos tempos, é uma área que ainda está em bastante desenvolvimento, mas com o passar do tempo está mostrando que ela tem um potencial incrível. Tanto na automatização de várias coisas, como no estudo. Então, você ter um conhecimento disso é incrivelmente importante, assim. Eu não diria que é tão importante assim, mas é único se você tem um conhecimento desse tipo. Você acaba tendo muitas opções, muitos leques para você entrar. E no futuro parece que isso vai entrar com força, conforme as inteligências artificiais forem evoluindo. Então, você já tem esse conhecimento, seria muito bom. Essas inteligências artificiais já estão entre nós, vamos dizer assim. Já está muito. Estamos vivendo, né? Atendimento, pé, né? atendimento Pegando no nosso eletrônico. pé, né? Você Aí cai na temos besteira. aí, Você cai na besteira de acessar alguma coisa aí, né? Sim, sim. Você liga, agora quem liga para já você... chovem links, assuntos, Quem liga ofertas. para você hoje em dia não é uma pessoa, não, é um robô, cara. É um robô que te liga e te faz pergunta. Você liga para um central de banco, você é recepcionado por uma inteligência artificial. Fale pausadamente o que você deseja. Mas, na verdade, mais à frente a gente entra em detalhes aí, se houver tempo. Mas a inteligência também tem coisas maravilhosas, né? Com certeza. Na arte, na É cultura, né? Na interatividade e a importância dela ir ampliando progressivamente o repertório, né? É o À medida futuro. que ela interage. É o futuro, não tem jeito. Eu A área vi, tecnológica é o futuro. eu vi um jogo de xadrez entre o computador mais potente, o chatbot, eu vi um jogo de xadrez entre o computador mais inteligente do mundo, com mais dados, e um outro usando inteligência artificial. Esse de inteligência artificial, à medida que ele ia praticando, ele foi ampliando o leque de lances. E chegou num determinado jogo, ele venceu o supercomputador, que tinha todas as informações possíveis sobre xadrez, né? Loucura, né? Inteligência artificial está aí. E a Larissa está comentando aí, né? O chatbot. Eu não consigo ler os comentários. Ela está falando, o chatbot com IA é a tendência. É tendência porque, Larissa, né, não precisa tanto do fator humano, precisa apenas de programação
E, obviamente, ao longo do tempo, é um investimento, um retorno garantido, extremamente rentável. O problema é que quanto mais a tecnologia sofistica, mais chato fica para o consumidor, né? Às vezes, nisso que o Vinícius está falando de interações, tal, você cansa e não consegue o que quer. Uhum. Eu vi um vídeo de um representante de uma inteligência artificial, ele fez um teste, na verdade, 2 testes. Na verdade, a mesma inteligência artificial. Primeiro, ela tinha que reservar um atendimento num salão. Aí fez o teste, ela conseguiu fazer a reserva. E outra foi no restaurante. A inteligência artificial fez a reserva, tem esse vídeo, eu até posso buscar aqui o link para mandar, quem tiver curiosidade. É bem interessante. Ela consegue fazer a reserva e a pessoa que está do outro lado da linha, a pessoa mesmo, não consegue distinguir de que é uma inteligência artificial. E Ok. consegue fazer esse processo todo, consegue reservar o restaurante, se não me engano é restaurante ou hotel, não recordo agora. E no salão lá de beleza. Ok. Larissa, você quer falar alguma coisa sobre o chatbot? Quer comentar alguma coisa? Ou só foi para ilustrar assim mesmo a importância dele, né? Com o uso da inteligência. Ah, tá. Ok. Ok, Ronaldo. Vou prosseguir aqui. Um outro hard skill, professora, são as vendas. As vendas, elas costumam sempre estar em alta no mercado. Você ser capaz de vender seus produtos ou qualquer tipo de coisa é extremamente essencial. Porque hoje em dia, quase tudo é venda. Tudo você oferece algo em troca de alguma coisa. Então, se você é capaz, você acaba recebendo ótimos resultados. Bom, geralmente, né? Se você é bom nisso, então você acaba saindo por cima. Então, essa é uma habilidade extremamente importante. Então, é uma habilidade que, além de ser antiga, ela continua em alta, porque não tem como. Isso daí é Porque de alguma essência do capitalismo. maneira, embora seja hard, você amplia seu repertório, né? Então, é de coisas sobejamente utilizadas, você vai ampliando o repertório. E elas acabam sendo úteis na hora que você tem que usar esses conhecimentos em vendas. Lógico que tem as softs ali também, cordialidade, né? O lado psicológico, você entender se a pessoa é ansiosa, aflita, ingênua, esperta, a tudo você molda, mas você vai precisar de um repertório, às vezes, que a própria rádio ofereceu a você. Vamos lá. Tem também a metodologia de negócios. E está mostrando ser cada vez mais eficiente. Você estudar técnicas e formas de você elaborar planos, projetos para sua empresa e seguir aquele, digamos, entre aspas, roteiro. Se você segue um método específico, a tendência é que aquele método ele vai te chegar a um resultado mais satisfatório do que fazendo tudo bagunçado. Então, se você tem conhecimento dessas metodologias de negócios, de elaborar a equipe, formar a equipe, mandar fazer aquilo conforme os padrões dos métodos, das metodologias, você tem a tendência a alcançar o sucesso muito mais fácil. Então é uma hard skill bastante importante que anda crescendo muito. Tem também lá a experiência dos usuários, o design, da experiência dos usuários ali, que são outras skills que estão bastante mostrando ser importantes. Porque se você elabora, por exemplo, um aplicativo, se importando com a experiência do usuário, a tendência é aquele usuário voltar ao seu aplicativo. Então, se você agrada o seu cliente, ele tende a voltar. E se isso acontece, acaba virando um ciclo. Ele compra de você, você recebe. Ele compra de você, você recebe. Você compra de você, você recebe. Então, isso acaba sendo uma habilidade incrivelmente importante. Você explorar
o sentimento de satisfação do usuário. Então, existem vários estudos de interface, de várias coisas, deixar as coisas simples, práticas, para o usuário ficar satisfeito com o negócio. Então, essas daí são as habilidades que eu trouxe aí que estão bastante importantes aí no mercado e vão vir com mais força ainda depois da pandemia. E aí, igual eu falei mais cedo, que as empresas, elas tendem a contratar as pessoas por suas competências técnicas. E aí elas demitem as pessoas pelas comportamentais. Porque não adianta de nada uma pessoa extremamente, digamos assim, capaz de realizar várias ações técnicas, mas ela não sabe se comportar no meio. Se a pessoa, por exemplo, sabe construir um carro e no meio da empresa de carro ela faz todo mundo se sentir mal, humilha todo mundo e cria o caos na empresa, o que esse cara está fazendo lá? Ele está mais atrapalhando do que ajudando, mesmo ele sabendo muito. Então esse tipo de pessoa costuma ser jogada fora porque ela não sabe se comportar no meio da sociedade, no meio do ambiente de trabalho. Aí, essa frase aí, que é famosa, nos leva a algumas reflexões, né? Então, o cara tem um currículo maravilhoso, ele é admitido. Mas aí, à medida que tem oportunidade de desempenhar a função, ele se mostra grosseiro, né? Impulsivo, tem dificuldade com alguém de se relacionar, né? Então, não cumpre os prazos, faz alguma coisa por baixo do pano, então ele acaba sendo demitido. Essa é a lógica. E uma outra variável interessante aí, eu cheguei, acho que acredito, a comentar, 2 alunos meus aí de ciência da computação são sócios numa empresa de armazenamento em nuvem. Eles falaram, né? Tem gente vendendo lata, a gente vende nuvem. E a empresa foi tão bem sucedida, mas eles descobriram que tinha um filão de desenvolvimento também a ser aproveitado. E eles não queriam confundir, né? O core business deles é armazenamento, né? De informações. Aí eles criaram uma segunda empresa e dividiram os sócios, cada um ficou numa. Só que o que ficou no desenvolvimento, ele estava tendo sérios problemas, porque ele é muito inteligente. Então, ele aprende muito rápido. E ele acha que os funcionários dele também têm que aprender. E não tem paciência. Então, veja a dificuldade. O cara é excelente profissional, tal, inteligente demais, e a inteligência dele atrapalha. O cara da equipe, o colaborador dele fala isso aqui, ele fala, porra, como é que você não sabe isso? Qualquer cara na sua função sabe. Pô, mas como é? Então o cara, sim, aí o que ele faz? Ele intimida os colaboradores. E eles têm medo de perguntar para ele. Então, às vezes, isso prejudica o próprio desenvolvimento, né, das soluções da empresa. Aí se chegou a pensar em uma consultoria para resolver isso. Mas ainda tem um impasse, tem uma relutância da parte dele. Só que ele nem quer admitir que isso é problema, mas está atrapalhando, sim, o desenvolvimento. Imagina você ter um chefe que, quando você pergunta uma coisa para ele dá a entender que você é burro, que você é lerdo, que você não tem skills, tal, habilidades, tal. Então, é complicado. Entra muita questão do orgulho também, né? Ah, Tá ferindo meu orgulho, então eu não aceito sua ideia, já que eu sou seu chefe, está sugerindo coisa.
Depende muito do ego, do orgulho, desse tipo de pessoa. Não, mas o dele é a inteligência dele que atrapalha. Como ele aprende fácil, ele acha que todo mundo tem que aprender. E quando o funcionário demonstra uma dificuldade, ele dá uma espanada. Antes ele dá uma espanada para depois ajudar. Então o cara é natural. Eu não gostaria de ter um chefe que fique. Cada pergunta que eu faço, ele está diretamente me dizendo que eu sou meio lerdo, né? Uhum. É bem ruim mesmo. É desgastante. Aí agora o Fabrício iria falar das soft skills, mas como ele não tá, eu vou acabar falando também. Deve ter acontecido alguma coisa com ele, porque eu joguei mensagem para ele aqui no WhatsApp, ele não leu. Vamos lá. Tá. Aí as soft skills, como eu falei, que a gente está debatendo aqui, são as habilidades sociocomportamentais. E elas são mais difíceis de aprender, porque elas influenciam diretamente na sua personalidade, no seu jeito de ser. Então, você mudar de um dia para o outro sua forma de ser, o seu método de agir, é extremamente difícil, é complicado. E você não segue uma fórmula e você aprende. E não é você fazendo a repetição daquilo, não é tão fácil você fazer isso. Igual nas hard skills, que você aprende mais na prática. Então, isso daí é mais uma briga do interior, são formas diferentes de aprendizado que são muito mais complexas e difíceis. E tem uma coisa aí que é da soft para hard, que a ausência de hard skill te faz uma pessoa incapaz de realizar soluções complexas. Mas 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 mesmo você lidando com as pessoas, você consegue desenvolver bem. Só que as soft skills, se você não tem elas, você vai ter você vai acabar atrapalhando tanto o seu pessoal quanto o coletivo. Você pode, uma pessoa, você fica extremamente irritado com a situação, seu desempenho vai piorar, você vai acabar atrapalhando o desempenho de outras pessoas, então vai criar um caos. Então a ausência de soft skills é realmente preocupante. Então quem sofre com esse tipo de coisa tem que procurar melhorar sempre essas habilidades, por mais que sejam difíceis. E aí tem algumas soft skills que estão em alta, né? Também, principalmente em época de pandemia, tem algumas que mostraram ser mais eficazes. Daí uma soft skill que é bastante importante é a colaboração. Você saber colaborar com as pessoas é muito importante. Principalmente em empresas, eu trabalho em projetos, em coisas relacionadas a grupos. Porque não adianta de nada você não saber colaborar com as pessoas no meio de um trabalho em equipe. Você vai acabar bagunçando o trabalho da outra pessoa, desorganizando as coisas. Aí se fica fora de sincronia, como é que vocês vão trabalhar junto? Então você ter essa habilidade de saber colaborar com a equipe, com o trabalho, acaba gerando resultados muito melhores e mais saudáveis. Tanto para a sua vida como para o trabalho. Ok. Tem a outra que está extremamente alta, flexibilidade. Essa daí se mostrou mas muito importante na época de pandemia. Que você tem que ser uma pessoa flexível, saber mudar. Se você só segue aquela bolha sempre, quando você sofrer algum imprevisto, no caso da pandemia, veio o Covid, e se o Covid vier atrapalhando o que você fazia antes e você não aceita de forma alguma essa mudança, você vai ficar ultrapassado. Você vai sofrer de vários problemas diferentes. Então, você ser flexível com a situação, saber expandir os seus horizontes, procurar ferramentas novas, coisas novas, sem você ficar preso naquela bolha, você vai acabar se desenvolvendo muito melhor. Para tudo, né? Sim. Flexível para aceitar mudanças que o cliente quer, flexível para entender que às vezes precisa ter um horário mais ajustado, que não necessariamente é o que melhor lhe atende, flexível para tratar com alguém que tem menos jogo de cintura, para tudo, né? É uma pessoa que sofre menos. Quanto mais rígida a pessoa mais chance ela tem de ter enxaqueca, mais chance tem dela não gostar de mudança, dela querer um mundinho
dela ali, quer estabilidade, não quero concorrência, vou para um tal. Então, flexibilidade é ampla para tudo. E para a vida também, né? Você se curvar ao inevitável, né? Sabe o que eu acho? Não sei, posso estar errado, mas eu acredito que diante disso e dessa questão dos soft skills, e como foi citado pelo Ronan, a questão da pandemia, eu acredito que ela forçou, vamos dizer assim, ela forçou as pessoas a conhecerem os soft skills, na verdade, não apenas conhecer, mas pôr em prática as soft skills. Porque a gente pode pegar como exemplo essa questão que estamos vivendo, que, poxa, é pedido para que as pessoas colaborem, né? Para que não se aglomere, por exemplo, tenha empatia com o próximo. Então, isso fez com que as pessoas colocassem na mente, poxa, eu preciso pensar bem. Será que eu posso sair? Será que isso não vai? Exatamente, Larissa. Exatamente. Resiliência. Será que isso não vai? Será que se eu fizer isso eu vou estar prejudicando alguém? Entendeu? Colocar no lugar do outro, no lugar do próximo. Aprender a se comunicar mais com as pessoas, aprender a se comunicar até mesmo com a própria família. Às vezes você ficava em casa, sua rotina era ir para o trabalho, estudar, voltar para casa, dormir, e não tinha essa rotina, essa comunicação, às vezes, com a própria família também. Que essa pandemia obrigou que todo mundo tivesse mais esse contato, até mesmo com a família, da qual estava próxima, mas ao mesmo tempo estava longe. Então, eu acredito que isso forçou muito essa questão, essa obrigatoriedade de reconhecer os soft skills, saber que Ok. ele existe. A Larissa está comentando a resiliência, é pertinente, tá, Larissa, o comentário. Vocês veem que tinha estudos na China, que foi onde a doença primeiro apareceu, tal, aumentou muito o número de divórcios. Por quê? Porque os casais se viam pouco, às vezes trabalhavam por turnos, quase não se encontravam. E agora, tendo que conviver com home office, teletrabalho, eles não se suportam. Aí vem, Larissa, a falta de resiliência. Começa a ser grosseiro, aumenta a violência contra a mulher e aumenta o número de divórcios. Porque enquanto cada um trabalhava, ele trabalha de manhã, ela à tarde, ele trabalha um período mais à noite, empurra com a barriga a relação. Agora, quando tem que conviver, é complicado. E aí o número de divórcios ampliou. Vamos lá, Ronan, retoma aí, por favor. Certo. Tem também a comunicação adequada. Isso daí é crucial para qualquer coisa da sua vida. Absolutamente tudo, praticamente, é comunicação adequada. Se você se comunica de forma inadequada, você pode acabar ofendendo alguém, desrespeitando alguém, você pode acabar se expressando errado e a outra pessoa fazendo uma coisa que você não queria que fizesse. Então, a chave de tudo, a base do base é você ter uma comunicação adequada. Porque se você se comunica muito mal, muita coisa pode dar errado. Ok, e tem uma frase que eu acho interessante, que fala, eu até já devo ter comentado, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, você acha que você foi extremamente claro, você acha que deu o recado bem dado, a pessoa não entendeu nada, então você falhou. Vamos lá, segue em frente. E tem algumas outras. Aí a resiliência é o trabalhar sob pressão, né? Você saber lidar sob pressão, você conseguir suportar as situações que são fora da sua zona de conforto, ou são situações que não são muito saudáveis, assim, que você está correndo quanto tempo. Então, você ter esse tipo de poder, assim,
saber lidar com essa pressão é muito importante, porque se você não souber, você pode quebrar, você vai ficar louco, você não vai ter sanidade mental para fazer as coisas direito, você se estressa, às vezes você fica tremendo todo, então muito do seu desempenho vai diminuir, você vai ter muito estresse, desempenho ruim, as pessoas vão achar estranho, então pode te levar várias consequências se você não souber trabalhar, se não souber trabalhar sob pressão. Ok. Agiliza aí, tá, Ronan? Abordagem mais curta para dar tempo da gente conversar um pouquinho após a sua apresentação. Vamos lá. Bom. Outra habilidade é a liderança, que é muito importante, principalmente em meios de projetos em que você é um líder. Você tem que organizar as pessoas para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você saber assumir esse papel é muito importante para soft skills. Eu não diria que ela é crucial para o seu cotidiano, no seu dia a dia, mas é muito importante para o meio de trabalho que você é um chefe, mas é uma habilidade única assim, que faz a diferença nas suas habilidades. É sempre importante ter um pouquinho de conhecimento sobre ela. O aspecto, a pessoa fala, não, mas eu não gerencio equipes e tal, mas você tem que fazer primeiro a autoliderança, para depois você liderar os outros, né? É isso. Tem que liderar a si mesmo, em termos de agenda, de se ajustar a todos os compromissos, de ter a disciplina, depois você pratica tudo isso com os outros. Vamos lá. Orientar as pessoas, orientação é uma outra habilidade muito importante. Você saber orientar as pessoas é algo bem humano, assim, que é para um bem comum. Se uma pessoa fazendo algum tipo de besteira, pode ser que ela esteja fazendo essa besteira sem ser proposital. Ou se você orientar ela, fala, olha, você está fazendo esse tipo de besteira, por que você não tenta fazer isso daqui? Você propõe uma solução, você orienta a pessoa a fazer a coisa certa. E qual é a expressão em inglês que resolve esse problema de uma orientação bem dada? A pessoa está interagindo lá com o colaborador não está necessariamente sabendo fazer ou resolver o que dele se espera. Que palavra tem em inglês que ajuda muito no relacionamento interpessoal a esclarecer as dúvidas? Esse daí eu não estou sabendo, não. Feedback. Feedback. Tá. Feedback. E é um lembrete. Eu postei um texto ontem, eu pedi para vocês lerem. Vocês receberam pelo Pager avisando que tinha o texto lá? A Larissa, sim. Vinícius, sim. Ok. Eu coloquei um texto lá. E eu enfatizei. Obrigado, Davi. Obrigado. Eu enfatizei lá no texto: feedback é crítica e elogio. Feedback é dizer parabéns, isso está maravilhoso, para a pessoa continuar. E feedback precisamos conversar, porque tem alguns aspectos que precisam ser vistos de outra forma. Né? E da mesma maneira, isso tudo cabe em orientação. Da mesma maneira que eu peço no texto, nós vamos falar dele depois, estou dando um spoiler aqui, que feedback é vocês também dizerem para mim como as aulas estão, para evitar de, só lá na avaliação institucional, vocês descerem o porrete, dizendo que não gostaram de nada. Então, feedback é isso. Isso está legal, isso não está, isso poderia ser diferente. Vamos lá. Você falou do feedback que eu ia falar agora. Tem a parte do feedback que você falou, a cultura do feedback. Se você falar para os outros como você está se sentindo, qual a sensação, quando você tem esse tipo de cultura, o próximo vai saber dizer o que ele pode melhorar, o que ele pode mudar, ele vai saber como se sente, se entender melhor. Então fica uma conexão muito maior, muito melhor. Então é um bem comum. Mas claro que não adianta nada. Você dá o feedback para a pessoa e a pessoa aceita assumir esse feedback como uma crítica, uma ofensa a ela. Ronan, eu vou dar um feedback agora para todo mundo aí. Veja,
Eu não recebi esse arquivo. Se eu tivesse recebido esse arquivo antes, eu não daria spoiler. Entendeu? Por isso que é importante, eu falo aos alunos, mandem para mim antes da apresentação. Aí eu vejo. Porque daí, tudo que está lá, que eu gostaria de falar, eu não falo. Aquela frase de você é admitido pelas hard skills e é demitido pelas falta de soft skills, eu ia falar, mas eu fiquei quieto, eu esperei. Aí ela apareceu na apresentação, tá bom? É só aí também um feedback interessante. Se eu souber antes, eu não dou spoiler. Vamos lá. Eu vou falar uma parte de gerenciamento do seu tempo. Você saber gerenciar o seu tempo é muito importante. Se você não gerenciar seu tempo, você é uma pessoa perdida. Você não vai ter compromisso com nada, você vai fazer as coisas tudo sem pé nem cabeça. Então você vai ficar perdido no tempo e não vai ter um compromisso de seguir as coisas de forma didática, assim, eu diria. Na gestão do tempo as pessoas falam, escolha a hora para abrir as correspondências. Às vezes você abre logo que você chega, você fica até meio-dia fazendo isso. Então, primeiro, destrinche o que precisa, depois abra. Abra um espaço na sua agenda para interagir com a equipe, com o superior e tal. Se o seu dia inteiro está disponível para fazer isso, também seu dia não rende, e por aí vai. Em que momento você pratica seu esporte, fora até, né, de lá, né? Se você faz um esporte que é extremamente cansativo, se você fizer de manhã, vai roubar sua energia, né? Tem gente que acha que é bom, logo cedo. Então, essa gestão do tempo é tanto dentro da atividade da empresa como fora dela. Uhum. A autorregulação também é muito importante. Você saber administrar suas emoções, você saber regular o que você quer, o que você precisa, o que é essencial. Então é muito importante você ter esse controle sobre os seus sentimentos. Se você é uma pessoa explosiva, que não consegue regular, você vai trazer vários prejuízos para si mesmo, né? Às vezes até para as outras pessoas, dependendo do que você fizer. Então você ter esse autocontrole, você se regular de certas ações, de suas emoções, é muito importante para você conviver na sociedade, no meio ambiente, assim. E você evita muito estresse também, quando você tem um controle sobre si mesmo. Aí eu vou falar aqui sobre o último slide aqui, eu vou falar um pouco sobre a importância dessas skills, como é que elas se desenvolveram com a pandemia. Porque as hard skills, elas se mostraram, elas são importantes, as hard skills. Porém, em época de pandemia, elas mostraram ser, as skills digitais mostraram ganhar uma força muito maior, já que todo mundo teve que se isolar. Então acabaram que essas skills tiveram que ser transferidas ou adaptadas para o digital. Então as coisas acabaram com a tendência para o meio digital, no meio dessas habilidades técnicas. A coisa é nítida quando a gente percebe isso. Igual aqui na faculdade, por exemplo. As aulas presenciais viraram ensino à distância. Ficaram tudo online. Então uma habilidade de ensino, que era presencial, acabou indo para online. Então, muitas instituições e muitos profissionais diziam: minha aula tem que ser presencial. Aí teve que construir soluções para ser virtual, né? Não teve outra saída. Então, todo mundo teve que se adaptar, a educação em especial, né? Uhum. E aí, uma das soft skills que eu tinha falado lá, que era a resiliência ali, tem alguns professores que não aceitaram bem ainda essa ideia de ter aula à distância. E não souberam se adaptar e ficam reclamando toda hora. Então, essas são umas habilidades que faltam nesse tipo de pessoa. Dá uma aceleradinha aí, tá? Para sobrar um tempo para mim. Tá. Vamos lá. E aí, as soft skills em pandemia mostraram muito, muito mais importantes do que as hard skills em si. Porque elas acabaram mostrando que muitas pessoas não tinham controle emocional a enfrentar problemas, coisas inusitadas.
Então, as pessoas que mostraram ter um controle emocional controlado, uma flexibilidade alta, mostraram ter uma estabilidade muito maior. E a criatividade, ela mostra também ser muito, muito interessante nas áreas de soft skills. Você criar maneiras criativas, diferentes, para você lidar com as situações, acabou sendo de muito impacto. Tanto para você quanto para as pessoas ao redor. Então, você ser uma pessoa criativa e saber usar isso de forma apropriada acabou sendo muito interessante, muito legal. E a empatia também nessa época de pandemia acabou sendo muito importante. As pessoas que estão com empatia maior conseguem dar um apoio às outras, uma força, mostrar solidariedade, você respeitar as perdas dos próximos, você entender o espaço dos outros. Você cria um sentimento de conforto que não deixa a pessoa triste, desmotivada. Então, você se colocar no lugar do próximo acabou sendo é uma habilidade muito, muito importante, principalmente na época de pandemia, que as coisas vão caóticas. Igual a gente estava falando mais cedo lá, tem a resiliência. E as pessoas que não têm esse tipo de resistência com as alterações dos previstos, elas acabam ficando malucas, elas acabam fazendo um monte de besteira, ou elas desistem. Então, ter essa qualidade de ser uma pessoa resiliente é muito importante, principalmente na época de pandemia. Aí, basicamente, é isso o que eu tive a dizer sobre hard skills e soft skills. Eu e a Larissa demos 2 spoilers aí, então. Hein? Foi. Então, às vezes podia ter mandado pra gente também, Ronan. Agora, ia ter mandado pra gente também aí, a gente não teria dado spoiler aí. Então, é o que eu ia dizer. Se vocês distribuírem os arquivos antes, evitam spoilers dos dois lados, tanto dos colegas como meus. Não, né? mas a discussão e o debate foi interessante. Mas tudo bem. Vamos lá. É isso aí, Larissa. Larissa e Vinícius. É o seguinte, vejam, a apresentação foi bem feita. O combinado era até terminar um pouco antes, mas como houve poucos alunos, eu deixei fluir mais. Deixa eu tirar uma foto dessa imagem aí que eu não tinha. E eu deixei fluir mais. Agora, o que eu quero de vocês é que tragam conteúdos que preencham uma aula com o nível de detalhamento que uma aula permite. Então, esse conteúdo que foi trazido aqui por eles, tá bom. E que o Ronan teve que se virar sozinho, tá bom, né? É isso que eu espero de vocês. Eu não quero um milagre. Agora, peço sim que distribuam os arquivos com antecedência. Outra coisa importantíssima, eles falaram só no fim. Eu combinei com vocês que a pandemia tem que ser por trás de todos os temas. Então, procurem dar uma boa ênfase. Todo tema tem espaço para tratar de pandemia. Ok? A fala foi boa, o conteúdo tá bom, os slides. A participação, Vinícius, você quer ajudar, você participa muito intensamente. Parabéns, isso é muito bom. Agora, só na ânsia de ajudar, controla assim um pouco para permitir, né, que o tempo seja bem distribuído. Mas é excelente, participe sim, é bem-vindo, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês participem sim. Até eu cobro, eu queria mais participação dos outros aí também. Vamos lá. Na próxima, então, em termos de feedback, o texto eu não posso comentar que eu não recebi. Em termos de slides, tá bom. A quantidade de informação para os slides está interessante. As ilustrações atenderam. A abordagem foi leve. Fiquem atentos para interagir, como eu fiz logo no começo da apresentação. Tanto faz, para mim, tanto faz e-mail ou zap, tá? Tanto faz. Manda para os dois, que alguns acessam lá no e-mail, outros abrem o zap. Eu senti um impacto que nem todo mundo recebeu bem o grupo de WhatsApp. O meu propósito era facilitar, né?
eu fui alertado aí num pedido que eu fiz pelo WhatsApp. Ah, não, professor, o pessoal vai ver no AVA, né? Mas, não, Vinícius, você deve participar sim. Eu estou dizendo, fique atento para alternar intervenções. Você fala uma parte, outra pessoa fala. Mas é bem-vinda, é rico, e você ganha ganha pontos morais comigo fazendo isso. Então, agora eu vou ver o trabalho escrito, se estão seguindo aquelas normas, tá bom? Atendeu para mim, viu, Ronan? Parabéns, foi legal, é desse jeito, eu não quero que se aprofunde mais. O que talvez valha a pena vocês pensarem é se não cabe alguns vídeos curtos, os próximos que apresentarem, né? Trazerem também exemplos de mercado, né? O que acontece no Vale do Silício, o que acontece no Nubank, que falar, né? Sempre cabe falar um pouquinho aí nas unicórnios, né? Então, os temas cabem, dá para falar, ok? E outra coisa, a próxima aula nós teremos a prova, será dia 26, nós tivemos aí, infelizmente, com o falecimento da nossa chanceler da FAESA, coisa muito sentida, uma pessoa maravilhosa, nós não tivemos a aula, na próxima semana é feriado, teremos a prova. A apresentação do Lucas e do Gabriel, que não, né, Lucas? Fica para o dia, na próxima aula, tá? Dia 2 é feriado, dia 9. Não, desculpe. O Davi e o Luciano, né? Apresentam dia 9. E o Lucas e o Gabriel, dia 16. Sim, Davi, vocês, dia 9 são vocês, você e o Luciano. Agora, dia 16 é Lucas e Gabriel. As outras não alteram, tá? Nós vamos manter Luiz Alfredo e Juan, tá bom? Agora, um pedido que eu faço a vocês. É uma pequena mudança para abrir espaço para a gente discutir outros assuntos na aula. Que as apresentações terminem às 19h45, tá bom? Então, vocês que vão se apresentar, programem-se para as apresentações terminar. Ela ficando mais curta, nós temos espaço para tratar de outros assuntos. Eu estou interessado em abrir esse espaço, talvez já para a próxima aula, e nós temos aqui presentes de jogos, nós temos o Davi, o Pedro e o Ronan. Ok? Eu quero fazer um convite a vocês. E o Vinícius também, desculpe, Vinícius. E o Vinícius também. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês terão um tempo para falar comigo. Não, Vinícius, houve uma falha minha aqui nos meus registros. Vocês terão um tempo para falar comigo. A apresentação terminando 15 para as 8, vocês teriam, principalmente, num primeiro momento, jogos, porque a programação está muito direcionada para tardes. Se vocês quiserem trazer temas de jogos para falarem, eu daria aí um pontinho extra, dependendo do que trouxerem, a qualidade do que trouxerem. Vocês teriam esse tempo. Por exemplo, eu conversei com o professor Vitor Hugo, eu falo isso na mensagem. Seria interessantíssimo vocês de jogos se movimentarem e trazerem uma discussão, o impacto do emocional e do psicológico nos jogos. Tá? Às vezes a entrega é tamanha, a pessoa se esquece. Ou os possíveis distúrbios que podem causar por um uso inadequado, ou a importância da realidade virtual, a realidade aumentada, né, nos jogos, no mundo da tecnologia, os ensinamentos dos jogos. Eu deixo em aberto para vocês
aí no privado, até lá a próxima aula, vocês falam, professor, eu vou me juntar a tal pessoa e tem esse tema para tal dia. E aí nós combinamos. É um jeito de eu direcionar também e não marginalizar jogos, porque essa disciplina foi concebida primeiro para tardes. E dessa maneira, eu quero dar espaço também. E vai ser uma oportunidade. Não, por enquanto não. Mas nós podemos conversar também. Mas eu acho que esses temas que eu distribuí são interessantes. Essa proposta que eu estou fazendo, Davi, é para uma apresentação de 20 minutos. E cada apresentação de 20 tem aí um meio ponto, de repente, ok? Então não vou participar, dos não. Trabalhos. Então não vou participar, não, porque senão pode ser que eu ultrapasse, hein? Você deve participar Não. como um exercício de controle. Não, porque senão, de repente, eu ultrapasso esse tempo aí, você vai me chamar a atenção de novo. Ok. O que vocês estão achando, né? Estão aqui na sala hoje. Só o Lucas não está, mas estão o Davi, o Pedro, o Ronan e o Vinícius. O que vocês acham dessa proposta de ganharem um ponto extra somado ao trabalho, meio ponto, meio eu vou decidir, e vocês terem esse espaço para trazerem assuntos pertinentes de jogos que possa ser de interesse de todos nós. Ou o uso da tecnologia, o uso na educação, os jogos na educação, o impacto psicológico. Aí cabe a vocês ampliar esse leque. Tá bom? É isso aí, Ronan. Olha, você só gostou do ponto, poxa, mas sem trabalho, Ronan, tem que ralar para conseguir as coisas, né? Senão não dá. Imaginou eu falar, eu vou sortear pontos. Opa, hoje a Larissa ganhou. Parabéns, Larissa. 3 pontos na média. Saiu aqui na roleta. Não dá, né? Até que você gostaria, né, Ralito? Ganhar uns pontinhos. Mas não... Eba, né? Ok? Então, esse é um aspecto que eu quero combinar com vocês. É um jeito de eu contemplar mais jogos para ficar. O que não impede, quem não for de jogos, nós podemos alternar. Quem não é de TADES pode também apresentar propostas para 20 minutos finais das aulas. E aí, submeta para mim, para ver se é interessante a gente fazer um refino de tema, de repente, e aí a gente faz. Outra coisa, dos que estão na aula, eu vou puxar a orelha só do Pedro, que não respondeu a diagnóstica, tá, Pedro? Vai ficar no sal se não responder, tá? Aí você se apresenta lá, vou responder agora. Eu tiro 3, tá bom? Aí eu tiro 3, você fica devendo 2, tá bom? Oi? Se você não responder, eu não sou de ameaça, eu sou democrático. Se você não responder, você apresenta um trabalho de 20 e ganha 1 ponto e perde 3 por não responder a avaliação, certo? Eu vou responder hoje. Tá bom, eu espero. Outra coisa que eu quero falar. Quem de vocês leu o texto que eu postei ontem, sobre uma mensagem, conversa com os alunos de jogos? Ronan está digitando, ó, rápido no gatilho. Eu não li, ótimo. Falar a verdade, tem mais fácil acesso ao céu. Eu vou comentar um pouquinho, nós temos muito pouco tempo aí, mas eu vou comentar rapidamente algumas coisas. Primeiro, eu estou dando uma explicação para vocês de jogos. Eu não fui informado... Ok, Davi. Eu não fui informado de início que teriam alunos de jogos. Isso foi uma decisão que não foi trazida a mim. Então, eu fiz uma concepção sem necessariamente contemplar conteúdos. Iniciou o semestre, aí que eu fiquei sabendo. Como os alunos ponderaram, o Lucas, no privado, conversou comigo, que ele teria interesse de temas voltados, eu
eu estou abrindo eu pensei nessa solução aí, de uns 20 minutos, e não precisa apresentar para mim, não. Nem que seja uma conversa informal. Eu quero que vocês tragam o assunto, haja um debate e ele seja produtivo. Outra coisa, independente de eu ter essa iniciativa, hard e soft skills, é o primeiro tema, todos vocês precisam. Eu sou de jogos, eu quero jogos. Eu quero realidade virtual, eu quero realidade... Ótimo que você queira, mas se você não for bom em soft, você vai perder muita conquista, tá? Então, independente de qualquer coisa, vocês precisam. Outra, feedbacks nas aulas. Hoje não dá tempo, mas deem feedbacks, vão lá no privado, falem comigo, Lorival, aquilo foi legal, professor, aquilo funcionou, aquilo cansou, vamos fazer assim? Essa medida minha, que eu reduzi o tempo do trabalho, também é uma medida para tornar a aula mais dinâmica, tá bom? E também convidando os alunos, né, abrir espaço na mente, seja generoso e participe, né? Dê o máximo na disciplina, dê sugestões para mim, né? Faça essa avaliação diagnóstica, ajuda também com informações, tá bom? Até agora, 5 alunos responderam, é pouco, são 11. É chato eu falar uma vez, dar um prazo, dar outro prazo, falar. É para nós, é para a matéria, não é para mim. Eu não vou publicar um livro só com isso, posso até publicar, né? Então, participem das aulas, tá bom? E deem... eu não quero dar feedback no... Eu tenho vergonha, ou vou me expor, ou é constrangedor. Fale no privado. Aí, tudo bem, você fala comigo. Tudo que for para ajudar, eu aceito humildemente. Não preciso de elogio só. Mas gostaria que vocês elogiassem o que for bom também. Tá bom? Mantenham contato, olhem o grupo do WhatsApp, olhem o AVA de vez em quando, eu atualizo as questões, eu ponho novo arquivo, e vamos tornar a nossa aula agradável, como eu achei que a aula de hoje foi, interativa, movimente-se, formem duplas, vocês de TADES também podem formar, não é só de jogos, não. Eu pensei em jogos inicialmente, porque... para dar também um alento a eles de ter temática de interesse deles, tá bom? Alguma questão, algum comentário final de vocês? Dessas minhas propostas, esse meu interesse em tornar cada vez mais a aula dinâmica, a aula... Tá, Davi? Obrigado. A aula participativa. E não quero... E quero que vocês falem comigo ao longo do semestre. Eu não quero que esperem... eu não quero que esperem avaliação institucional para descerem pau. Um aluno ou uma aluna não falou nada, presumidamente, o semestre inteiro, chegou na avaliação, falou: o Lorival fala demais, ele é mandão, ele é não sei o quê, só detonou tudo, não teve nada que prestou. Agora, custava ele ter dito... durante o semestre, professor, acho que o senhor poderia, é interessante o que o senhor fala, mas ocupar menos tempo. Cuidado do jeito que o senhor fala, dá a impressão que o senhor está brigando. Às vezes eu me empolgo e minha voz se eleva, tá bom? Obrigado, Ronan. Às vezes minha voz se eleva, mas não é que eu estou brigando, eu sou italiano, então, tá bom? Mas eu quero de vocês que também... exercitem a arte do feedback, porque vocês vão precisar na empresa. E uma última frase para ir embora. Vocês não estão fazendo as coisas para mim. O semestre acaba daqui a pouco. É que eu estou escrevendo também, isso aí. Vocês estão fazendo para vocês. É para suas carreiras. É para seus relacionamentos familiares, amorosos. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Ronan. E conto com vocês para a prova. A prova será sobre esse conteúdo dado até hoje. Serão questões preferencialmente subjetivas. E não vou querer conceitos, datas, nomes. Eu quero que vocês se posicionem sobre coisas que têm a ver com o nosso conteúdo que nós conversamos. Tá bom? Detalhe. A prova
eu disponibilizo no envio de trabalho e dou um prazo maior que o tamanho da nossa aula para vocês responderem. Vocês terão, tipo, 6h30 às 9 para responder, lá em envio de trabalho. Tá bom? É um jeito de quem chega do trabalho, quem está corrido, quem tem outras coisas para fazer, tal. Então, eu dou uma flexibilidade de horário, né? Vocês têm um tempo maior e não envio. Vocês entram lá no dia, eu disponibilizo naquele horário, vocês preenchem e mandam. Tá bom? E qualquer dúvida, usem o WhatsApp privado ou no grupo e falem comigo. Boa noite. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Ronan. Vou puxar as 2 orelhas do Fabrício, vai ajoelhar no milho. Nós vamos conversar depois. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. Vou encerrar a gravação.